Oi, gente! Hoje é dia da gente aproveitar aqueles retalhinhos que estão guardados na gaveta e fazer uma peça muito prática e que agora, né, infelizmente, a gente tá usando bastante, que é um porta-máscara. Eu fiz esse modelinho aqui duplo, então ele tem um zíper aqui na frente e um aqui atrás. Então você consegue guardar as que estão sujas e as que estão limpas separadinhas, né? A peça fica costurada aqui no meio e aqui na lateral pelo viés. E é uma peça que vai bem pouquinho material. Aqui eu usei o bagum para estruturar, então nem manta vai nessa peça. E eu espero que vocês gostem desse passo a passo. O tecido que eu utilizei e esse viés da Cinderela aqui vocês vão encontrar lá na loja Coisas da Teca. E a gente tem o cupom de desconto Arte da B. Vamos ao passo a passo? Bom, pessoal, para fazer aqui o nosso estojinho porta-máscara, a gente vai precisar de 2 cortes de tecido medindo 24 por 15 centímetros, mas essa é só uma sugestão, se você quiser você pode adaptar o tamanho e seguir a mesma técnica. A gente vai cortar 2 vezes no tecido e 2 vezes no bagum, que é uma espécie de plástico que eu vou usar para fazer o forro. Se você quiser fazer o forro também em tecido, dá para fazer, porque eu acho que mesmo colocando tecido plástico aqui dentro da nossa bolsinha, na parte onde vão as máscaras sujas, eu ainda acho que é legal você colocar dentro de um saquinho plástico mesmo e depois colocar dentro da sua bolsinha, só pra ficar mais organizado, mas eu ainda acho que precisa colocar o saquinho plástico. Então se você quiser fazer todo em tecido e dar essa instrução pra sua cliente, você pode fazer também. Eu vou precisar também de viés para acabamento, eu vou usar esse aqui da Cinderela e vou precisar de 2 pedacinhos aqui de zíper, um pouquinho maior do que a parte aqui da minha peça, deve ter uns 18 centímetros mais ou menos, pra gente poder passar o cursor depois, e 2 cursores. Bom, pessoal, a gente vai começar fazendo as marcações aqui nos nossos 2 tecidos pra juntar os 2 aqui no meio. E a gente vai precisar fazer o seguinte, a gente vai pegar um tecido, se a tua estampa tiver pé, se ela não tiver, você não precisa se preocupar com isso. Aqui vocês vão ver que os coraçõezinhos estão pra cima e nessa outra aqui os coraçõezinhos estão pra baixo. E essa com os coraçõezinhos pra baixo eu vou colocar direito com direito aqui com o meu tecido que tem os coraçõezinhos pra cima. E nesse aqui, que tá com o coração na direção pra cima, eu vou marcar 5 centímetros aqui com a minha régua e vou fazer essa marcação aqui no meu tecido. Eu tô usando a caneta que apaga com calor. E aí eu vou encostar esse meu tecido, que tá virado aqui direito com direito, vou encostar ele aqui nessa linha que eu fiz. Deixa bem alinhadinho pra ficar mais fácil depois a gente costurar. Aí pronto, a gente vai ter o nosso tecido desse jeito. Agora eu vou começar a fazer as marcações de onde vão ficar as costuras aqui nos nossos 2 tecidos. A gente vai marcar agora só nesse tecido aqui que tá virado pra baixo. Eu vou marcar 6 centímetros a partir do topo dele, bem aqui. E a partir dessa linha que a gente marcou os 6 centímetros, a gente vai marcar mais 6 centímetros e meio para baixo. E também vou fazer um risco aqui. E agora, a partir de cada lateral, eu vou marcar 3 centímetros e unir essas 2 linhas que eu tinha marcado aqui. E aí a gente vai ter um retângulo bem aqui no meio da nossa peça. Pronto, retângulo marcado aqui e agora eu vou passar uma costura exatamente em cima aqui desse retângulo. E você pode fazer essa costura usando o ponto da máquina um pouquinho menor, porque ele não força tanto, a costura fica um pouquinho mais resistente. Passei a costura aqui então, e agora a gente vai isolar esse tecido aqui de cima e a gente vai trabalhar apenas com o de trás, pra gente costurar o zíper nele primeiro. Então aqui eu vou só prender com o alfinete, e agora a gente vai costurar a parte do forro aqui no tecido principal. Eu vou destacar o meu zíper, vou colocar aqui, ó, dentinho virado com direito, aqui, direito com direito. A gente vai primeiro passar uma costura de segurança para prender esse zíper, do outro lado a mesma coisa, e deixa os 2 sobrando pro mesmo lado pra gente poder passar o cursor depois. E aí depois que esse zíper estiver fixo, a gente vai sobrepor aqui o bagum e vai passar a costura novamente aqui prendendo o bagum no zíper.
Zíper aqui costurado dos dois lados. E agora eu vou virar aqui pro lado direito e vou passar um pesponto perto do zíper. Aqui, ó, a gente dá uma ajeitadinha. E daí passa uma costurinha aqui pra fixar essa parte exterior no forro. Bem aqui da lateral. E aí, depois que a gente passar esse pesponto, a gente vai fazer a mesma coisa com esse tecidinho que a gente deixou aqui guardadinho. A gente vai abrir ele e esconder esse daqui que já tá com o forro costurado. E aí você também prende, só que aqui o bagum é melhor você não colocar alfinete, coloca um grampinho que fica mais fácil. E a gente também vai costurar o zíper exatamente da mesma forma, o zíper e o forro que a gente fez aqui desse lado. Então, pessoal, como eu falei com vocês, eu repeti exatamente o mesmo processo que eu fiz nessa parte aqui, eu fiz nessa. E agora a gente tem aqui o zíper já pespontado dos dois lados. E aqui a outra parte. Então, a gente tem, ó, forro aqui. E o legal é que não fica nenhuma costura no forro. E agora a gente vai passar os nossos cursores aqui no zíper. Você vai juntar aqui o zíper, faz o corte aqui do lado e coloca o zíper, joga ele até o final, tira o cursor e depois coloca de novo e posiciona ele no centro da peça. Ó, coloquei o primeiro cursor, agora eu vou repetir a mesma coisa aqui do outro lado e colocar o segundo cursor aqui na minha peça. Prontinho, agora com os dois cursores colocados é só a gente alinhar aqui a nossa peça para que ela fique mais ou menos do mesmo tamanho aqui, ó. Ela vai encaixar na lateral, vai ficar assim. E aqui na frente vai ficar com o zíper virado para cima e aí atrás, ó, fica com outro zíper virado pro outro lado. E aí aqui, você pode escolher marcações para você definir qual que vai ser o bolso de guardar as que estão limpas e as que estão sujas. E aí, a dica que eu dou é que você pode usar fitas de cores diferentes, você pode colocar uma fitinha aqui na lateral, você pode fazer um bordado, colocar uma etiqueta de um lado e não colocar do outro, ou mudar a cor aqui do cursor. Então tem várias opções, você pode colocar uma fita no cursor também para identificar qual lado é qual. E aí você escolhe a que mais te agradar. E depois de ajeitar aqui a nossa peça, deixar ela retinha, aqui em cima, ó, vai ficar com mais ou menos 2 centímetros até o zíper. A gente vai alinhar tudo direitinho e vai passar uma costura aqui na lateral, unindo toda essa parte. Como eu fiz essa peça sem a manta, fica bem fácil de costurar na máquina doméstica também, se você não tiver industrial. E aí é só fechar toda essa parte. Mas se você quiser fazer essa parte separada, você também pode. Você pode costurar primeiro essa parte aqui, ó, do primeiro bolso, e aí depois costurar o de baixo, porque a gente já tem essa costura aqui segurando os dois bolsinhos. Então, se você não quiser fazer tudo junto, que nem eu vou fazer, você pode fazer separado. Aí você faz o acabamento nos dois de forma separada. Então, eu vou passar a costura aqui de cada lado e também vou posicionar a minha etiqueta em um dos lados. Prontinho, gente. Também cortei os excessos aqui do zíper que ficou sobrando. Agora eu vou fazer o acabamento com viés. E pra isso a gente vai pegar um pedacinho aqui de viés que seja um pouquinho maior do que a lateral da nossa peça. O meu aqui sobra cerca de um pouquinho mais de 1 centímetro pra cada lado, olha. E a gente vai passar a costura aqui, indo naquela dobrinha do viés, como a gente sempre costuma fazer. Se você tiver ainda alguma dúvida sobre a aplicação de viés, já tem vídeo aqui no canal só ensinando a aplicação. A gente vai costurar lá do início até o fim aqui da peça, nessa margem do viés. Aí, pra fazer o acabamento, a gente vai virar o viés lá pro outro lado. E essa parte que tá sobrando aqui, a gente vai dobrar por cima aqui. A gente vai fazer isso e aí sim a gente vai dobrar o nosso viés ao meio para poder rebater. Se você quiser prender com grampos aqui, fica mais fácil de costurar. E aí é só passar a costura reta aqui normal. E eu vou repetir esse mesmo processo do outro lado da minha peça e a nossa peça tá finalizada.
Bom, pessoal, então assim fica a nossa peça finalizada. Claro que aqui eu dei a sugestão de ser um porta-máscara, mas não precisa necessariamente ser, você pode adaptar o tamanho, aumentar. Aqui o tamanho da minha peça fica mais ou menos com 12 por 15, o tamanho dela, final. Então dá pra guardar tranquilamente umas 2, 3 máscaras de cada lado aqui, dobradinhas, que fica bem prático. Ela fica compacta pra guardar na bolsa, porque ó, ficou bem fininho, já que eu não usei manta. E o bagum, ele também é conhecido como napa. Então se você não encontrar bagum na sua cidade, você pode encontrar como napa. Ou como eu falei antes, você pode fazer o forro em tecido também, que não tem problema. Mas sempre dando aquela instrução pra cliente de guardar a máscara usada antes em um saquinho plástico e depois colocar aqui na bolsinha. Eu espero que vocês tenham gostado desse passo a passo e se você gostou, já sabe, se inscreva aqui no canal porque toda semana tem um passo a passo novo pra vocês. Ah, e essa peça também fica muito legal se você fizer com 2 estampas. Então aqui eu usei a mesma dos 2 lados, mas você pode fazer com estampas diferentes que fica super legal também. Tchau e até a próxima!